Vocês sabiam que uma casa bagunçada ou com determinada coisa fora do lugar, isso acontece, pode mexer com a sua vida? Nós agora vamos conhecer uma prática chinesa milenar que te auxilia a resolver essa questão, o Feng Shui. E para conversar comigo aqui no nosso Vem Com a Gente, a geobióloga Aline Mendes. Aline, seja muito bem-vinda aqui no nosso Vem Com a Gente, na nossa casa. E de cara eu já te pergunto, Aline, explica pra gente o que é Feng Shui. Fala pra gente. Bom, o Feng Shui ele é uma arte, um misto de arte e ciência que visa avaliar como que os ambientes impactam todos os aspectos da nossa vida, para a gente poder modular e organizar esses ambientes de modo a facilitar a nossa vida, né? Sim. Não é, digamos, as nossas ações é que vão determinar a nossa vida, mas o ambiente ele pode dificultar o nosso caminho ou facilitar, impulsionar. E a Cristina está perguntando, Cristina de São Gonçalo, a posição de espelhos e da cama influencia na energia dentro de casa? Sim, tem influência sim, porque os espelhos, eles agitam a energia, eles tornam a energia mais movimentada, que é o contrário do que a gente quer na hora de dormir, né? Então o ideal é evitar espelho no quarto de dormir, mas se não for possível evitar, que ele não esteja refletindo diretamente a cama, quer dizer, coloca numa posição em que quando você estiver deitado na cama, você não se vê refletido no espelho. Aline, fala pra gente um pouquinho do que você trouxe pra galera de casa estar se situando cada vez mais e conhecendo um pouco do Feng Shui. Fala pra gente aqui, fica à vontade. O primeiro objeto que eu trouxe, essa aqui é a cabaça dourada. Sim. Cabaça, ela existe em todos os continentes do mundo. Ela é usada para fazer a cuia do chimarrão, é usada, tem gente que usa para fazer moringa, também o berimbau é feito com cabaças. E na China eles usam assim com um furo e pintada de dourada, porque ela tem a propriedade de purificar a energia do ambiente, principalmente as energias de doença. Então você ter uma cabaça tem que ser com esse formatinho aqui de 8, sabe? Boa. Com um furo é como se a energia negativa ela entra e é purificada pela cabaça, deixando o ambiente mais saudável. Onde a gente consegue comprar? Existem lojas específicas? Ou, por exemplo, o centro do Rio, a galera que curte um Saara, consegue encontrar facilmente? Sim, por exemplo, a gente encontra, aqui no Rio a gente encontra fácil em casa de umbanda. Sim. Porque também existem rituais de religiões de matriz africana que usam as cabaças, mas quem mora em outros estados costuma achar no mercado municipal, principalmente no sul, mas no Nordeste, no sul, é super fácil achar nas feiras, né? Aí só tem que fazer o furo, tá? Ixi. Mas também existem lojas Sim. que já vendem ela com o furo e pintado de dourado na Que internet. facilita pra gente, né? Exatamente. Estão perguntando se o Feng Shui une os 4 elementos, fogo, água, ar, terra, tudo isso também tá junto com o Feng Shui? Sim, na verdade, o Feng Shui ele usa 5 elementos, né? Que é fogo, terra, metal, água e árvore. Opa. Então, o ideal é a gente ter um equilíbrio dos elementos, mas esse equilíbrio já é um assunto um pouquinho mais complicado, porque a gente precisa fazer um estudo do mapa de energias. Sim. Como se fosse um mapa astral da pessoa, existe um mapa de energias da casa. Então, a gente faz esse mapa para identificar como que estão os elementos ali no sutil, no invisível, para equilibrar no concreto. Maravilha. Estão perguntando que a galera participa mesmo do nosso Vem Com a gente gosta disso. Você pode colocar uma mini cascata dentro da sala, dentro de casa. Pode, tá liberado pela prática de Feng Shui? A fonte de água, ela pode trazer prosperidade, Sim. mas depende do lugar onde ela é colocada. Nesse mapa de energias, né, que eu comentei, tem alguns lugares específicos que colocando a fonte de água, ela estimula a prosperidade. Então, quem não conhece o mapa, a minha sugestão é, quer colocar uma fonte, experimenta e observa, porque os resultados são rápidos. Sim. Se tiver problema financeiro, ao invés de prosperidade, tira e testa em outro lugar. Sim. Tá? Ou então, procura um consultor para fazer um estudo personalizado. Aqui nós temos uma perguntinha para nossa Aline. A Vanise falou que está com um apartamento há mais de um ano e não consegue vender o apartamento. Pode ser uma questão ligada à harmonização da energia desse local? Pode sim, pode ser também memórias, porque tudo que acontece no ambiente fica impregnado. A vibração daquilo fica impregnado nas paredes, no chão, até nos móveis. Então, às vezes, se o imóvel tem um histórico difícil, ou se as pessoas estão muito apegadas, a pessoa quer vender, mas não quer tanto, ela pode sabotar, de alguma maneira, aquela venda. Então, você fazer uma limpeza energética, também mentalizando que você está desapegando, que você quer realmente vender, pode ajudar. Aí, isso, olha, até uma das coisinhas que eu trouxe pode ajudar, porque... Sim. Mostra pra gente. Então, o som do metal, ele é um poderoso purificador de ambientes. Vou fazer aqui. Fica à vontade, barulho. Aline.
expressivo, né? Esse aqui, que é um sino PIN, né? É um modelo especial de sino, ele reverbera muito e essa vibração do som ajuda a dissipar essas memórias. Então é um recurso que a pessoa pode usar, ela ir circulando pelo imóvel, principalmente nos cantos, e aí ela vai tocando o sino, isso dá uma aliviada nessa carga que a pessoa sente pesada ali no ambiente. E explica pra gente, porque eu já estava batendo papo com a Aline antes mesmo de entrar ao vivo, você comentou que o tubo não pode ser vazado, não pode ser oco, né? Isso. Então explica por que não pode ser oco, mostra pra gente. Então, os chineses, eles perceberam ao longo dessa observação de milênios que o tubo oco ele pode, em determinadas condições, atrair espíritos, pesadelos, experiências paranormais indesejadas, sabe? E então, se você tem um sino dos ventos ou um sino oco, isso pode perturbar a energia. Então, por isso é que eu uso especificamente esse tubo Nada maciço. de perturbação, gente. Vamos comprar ele bem fechadinho, porque nós não queremos perturbação aqui no Clebol. Não queremos perturbação para 2025, viu? Então, ó, tem que ser bem fechadinho aqui, ó, porque essa é a dica da Aline. Maravilha. Vamos lá, isso é somente para metais ou também é para metal, é para os sinos de metal, beleza, né? E a pessoa querendo ter também isso de maneira permanente, existe a versão dele que é para porta, ele vem com um adesivinho. E além de tudo aqui. É bonito, né, Aline? É bonito e o som é agradável, né? Então esse, você deixando na porta, sempre que você entra e sai, ele já vai limpando e já vai purificando. Então você limpa a energia que você traz da rua, que falam, é melhor tirar o sapato, né, antes de entrar em casa. Ele já, tendo o sino na porta, ele já vai purificando. E já que você falou nisso, dica, é bom tirar o sapato mesmo antes de entrar dentro de casa? Fala pra gente, além da questão higiênica, mas na questão da pegada do Feng Shui, é importante? Sim, vale a pena, é uma boa providência, né? Porque a gente tem não só os micróbios, né? Que a gente traz na sola do sapato, mas também toda essa carga, né? Toda a vibração que vem da rua. Então, você deixando isso é uma prática muito comum dos japoneses também, né? A gente reservando um lugar, de repente, na área de serviço, para os sapatos da rua e facilitar isso. É bom você ter, por exemplo, um cesto ou um banquinho perto da entrada com um chinelinho, porque aí facilita. Porque se você tiver que pensar, tirar o sapato, sair andando descalço, às vezes o dia tá frio ou o chão pode estar frio, né? Você ter ali o chinelinho junto da entrada já facilita para você isso. Maravilha, eu faço isso lá em casa também, se eu não fizer, minha mãe puxa minha orelha, viu? Quem tem doguinho em casa também, eles adoram pegar o calçado fora e sair brincando, né? Também tem um pouquinho nisso. E a gente não deve ficar assim radical, né? Como ele falou, tem criança, às vezes esquece. A ideia do Feng Shui é facilitar e melhorar, e não a gente ficar pensando, não, isso não pode, isso não pode. Neurose, né? Porque a gente vê muito por aí na internet, assim, não tenha isso na sua casa, não pode, não pode, não pode, porque da Ibope, né, fala ou não pode. Mas a gente não deve exagerar, Nada de exagero. Porque aí ficar criando uma negatividade mental é o contrário do que o Feng Shui quer. Eu quero agradecer a presença de vocês hoje no nosso Vem Com a Gente, ao finalzinho do nosso programa. Tem uma dica preciosa, bem rapidinha, para poder a gente falar para a galera que está nos assistindo, Aline. Tudo que a gente acumula, como que pesa sobre a gente, tanto psicologicamente quanto energeticamente, né? Então, uma das maneiras da gente ter uma vida mais leve e ter mais energia para aquilo que a gente deseja é a gente descartar aquilo que não é útil e que não nos traz felicidade. Então, vale muito a pena nesse fim de ano dar aquela revisada, doar ou, se for o caso, vender e entrar mais leve no ano novo.